Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Meu nome é Enio Messias. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, da cidade de Vinhedo, em São Paulo. E dando continuidade ao projeto Gotas Fraternas, Pão Nosso, hoje vamos comentar a lição 123, que diz Condição Comum. Esse texto inicia da seguinte forma. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos capítulo 9, versículo 24. E ele inicia desta forma: Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus como filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Bom, vamos raciocinar um pouquinho a respeito desse texto. Vamos pensar no que a mensagem está passando para nós. Um homem com uma criança enferma no colo, pode ser, provavelmente deve ser seu filho, ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha credulidade. Bem, logo nesse início nós percebemos a falta de firmeza deste homem em alguma coisa. Ele diz que ele tem fé, ele diz que ele acredita, mas ao mesmo tempo, como uma antítese, ele nega o que ele disse. Bom, está faltando alguma coisa no coração desse homem. Está faltando alguma coisa na mente dele. Está faltando alguma coisa neste espírito. E o que poderia ser? Está faltando neste homem a verdadeira fé. A fé, senhores, ela é e deve ser e tem que ser algo que nós acreditamos e não desacreditamos em momento algum, principalmente nos momentos de maior desespero da nossa vida. Se esse homem estava com uma criança no colo, provavelmente enfermo, ele chega com lágrimas em Jesus e ele diz: eu creio, mas imediatamente ele diz: Jesus, me ajude, né, com a minha incredulidade. Isso mostra claramente que esse homem, ele vacilou num momento difícil quando ele deveria realmente ter a fé verdadeira no Cristo para que ele pudesse ser ajudado pelo Cristo, para que ele pudesse ajudar a criança que estava no seu colo. Porque Jesus, ele prega para nós que a fé é imprescindível. Como todos os grandes pregadores, eles nos ensinam. Tenha fé. E onde está essa descrição? Nos evangelhos, nas escrituras, nas bíblias. Tudo nos mostra e nos leva a ter a verdadeira fé em Deus e nos ensinamentos que Jesus nos passou quando ele esteve encarnado no planeta Terra. Jesus desceu a este planeta, nos trouxe grandes lições para que nós possamos fazer as nossas modificações, para que nós possamos crescer e para que a nossa fé se torne verdadeiramente inabalável em Deus. Deus nos criou, nós viemos de Deus e a Ele nós estamos retornando. E para isso nós temos que crer naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós fazemos. É muito simples para nós e o nosso comportamento, via de regra, ele é assim. Quando nós estamos nos templos religiosos, quando nós estamos num centro espírita, quando estamos numa igreja católica ou num culto evangélico, não importa. Quando nós estamos nas casas de oração, o nosso comportamento é muito bonzinho. Ali eu rezo, eu mostro que eu rezo, eu faço as minhas orações, eu passo as minhas informações, eu me mostro realmente um crente em Deus, eu me mostro realmente um crente em Jesus, eu tenho o melhor comportamento e procuro passar o meu melhor comportamento, porque ali eu estou sendo assistido por espíritos iluminados, eu estou num ambiente que me favorece esse comportamento
não é? Justamente porque pelo que nos é dado nestas casas de caridade, não importa a religião, porque o Cristo, ele não fundou nenhuma religião. As religiões, elas procedem do próprio homem, mas cada um com a sua fé. Não estamos aqui para contradizer a fé de ninguém, mas nós estamos aqui para aprendermos e não vacilarmos no momento de necessidade, no momento de angústia, a nossa fé. Então, quando nós estamos assim, é muito fácil, nesses ambientes, é muito fácil nós afirmarmos uma grande fé. O problema é quando nós estamos diante de uma condição fora das casas religiosas, fora das casas de oração, que é onde nós temos que dar a verdadeira fé, onde temos que mostrar, não para os outros, mas para nós mesmos, a grande fé que nós temos. É não vacilar, é realmente acreditar e pedir ajuda ao Cristo. E o Cristo sempre nos ajudará. Mas precisamos realmente acreditar. Como, inclusive, numa das passagens do Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos, homens de pouca fé. Por que ele diz isso a eles? Porque esses irmãos, que eram os discípulos de Jesus, num momento de dificuldade e de perigo, eles vacilam na fé. Eles começam a se escandalizar, em forma de falar, diante deste perigo e o medo do perigo. Quando Cristo se acerca deles e diz, homens de pouca fé, por que têm medo? Basta ter fé, que vocês conseguirão aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês estão precisando. E nós temos essa lição no Evangelho. E diante dessa lição, nós temos que realmente embasar a nossa fé. Nós não podemos vacilar, nós não podemos deixar de ter fé. Porque se isso acontecer, tudo que nós aprendemos até hoje, tudo que os evangelhos nos ensinaram, tudo que as casas de caridade, as casas de oração, as religiões nos passaram, está sendo jogado fora. Num momento em que aquilo tinha que ser solidificado em nosso coração, solidificado no nosso espírito. E nós viemos a esta encarnação para quê? Se existem as encarnações, nesse mecanismo de vir aqui à Terra e voltar ao espaço, vir à Terra e voltar ao espaço, se nós temos essa encarnação, se Deus nos deu essa encarnação, é para realmente a cada uma delas nós irmos modificando o nosso sentimento, irmos modificando o nosso comportamento e cada vez procurando aprender mais o que as religiões nos ensinam. Por isso, nós temos que pensar, Deus, o Senhor nos dá as oportunidades através das encarnações. Eu progrido em cada encarnação, porque as encarnações nós não regredimos. Nós podemos estabilizar um pouco no tempo, mas nós damos continuidade no nosso aprendizado, mas não regredimos. E estamos aqui para quê então? Para nós fazermos a reforma interna, para nós modificarmos os nossos comportamentos com o nosso aprendizado, porque é muito fácil nós aprendermos, sermos doutores da lei, como se dizia antigamente aos outros, não é? Os doutores da lei, mas na hora da aplicação, nós não aplicamos. Na hora da aplicação, do reconhecimento disso, nós simplesmente vacilamos. Senhores, essa lição nos deixa muito felizes. Essa lição, porque ela nos mostra um caminho que nós temos que aprender e um caminho que nós temos que seguir. Ou seja, a fé, essa lição comum, nos mostra que somos todos comuns, que somos todos iguais, salvo raras exceções. Claro que existem exceções em tudo. Espíritos muito mais iluminados, né, que têm a verdadeira fé.
Não vou ficar aqui citando nomes de espíritos iluminados, mas eu posso citar um único nome, já que é para dar um exemplo. Um único nome: Jesus. Querem um espírito mais iluminado do que ele? Querem um espírito maior na fé do que Jesus? Aí eu vou pensar e dizer, puxa vida, mas a minha distância entre eu e Jesus é muito grande. É muito grande, mas você chegará a ser um espírito igual a Jesus? E você irá ser um espírito companheiro dele. Porque você está indo a Deus através dele, com tudo que ele nos ensinou. Ele nos disse, eu sou o caminho. Aquele é o caminho que ele nos ensinou. As lições e os exemplos que ele deixou aqui, sem fundar nenhuma religião. Então você pode e vai chegar a Deus através do Cristo e aumentando cada vez mais a sua fé, dando cada vez mais de você a tudo que você aprendeu neste planeta Terra, todas estas encarnações que você já passou assim aqui, assim como eu também já passei por muitas e estou em mais uma, não é? Mas ainda somos pessoas comuns. Ainda somos homens e mulheres comuns encarnados na Terra, mas estamos aprendendo e crescendo. Por quê? Em encarnações anteriores, nós já cometemos várias atrocidades, provavelmente, e hoje já não fazemos mais isso. Isso já é a crença, isso já é a modificação, já é a nossa reforma interior. E é assim que nós vamos subindo para mundos maiores. E estaremos como Cristo nos mundos felizes um dia. Sabe por quê? Porque mudando o nosso comportamento, mudando o seu comportamento sempre para melhor, diante dos ensinamentos do Evangelho e de Jesus, nós um dia também estaremos, sem exceção, e eu afirmo com toda a fé, que estaremos no mundo dos felizes. Não sabemos por quanto tempo isso vai demorar, mas que irá acontecer, isso eu garanto, turma, com absoluta certeza e segurança. Isso é uma fé. Que Deus nos ilumine a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, neste dia que se inicia, nesta semana que também se inicia. Fique com Deus e que Deus os abençoe a todos.